Você também tem a percepção de que o Botafogo melhorou bastante depois da chegada do David Ancelotti? Pois é, se você compartilha dessa percepção comigo, hoje eu vou te mostrar que sim, para além da percepção, o Botafogo realmente evoluiu com o David Ancelotti. Mas eu falo sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Então, para a gente começar a conversar, eu peço para vocês logo de início que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Considere também tornar-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu. Você se torna membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu e você só está assistindo depois de todo mundo. Então não perca tempo, clica no botãozinho aí embaixo, seja membro e torne-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o canal do Caboclo enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. E lá você pode deixar a sua sugestão, sua crítica, sua opinião, sua dúvida, pergunta. Fica à vontade para colocar lá e eu faço questão, obviamente, de ler sempre que a gente estiver ao vivo ou então nos programas gravados aqui também. Tudo bem? Eu acredito que você tenha a percepção de que o Botafogo evoluiu bastante desde o momento que o Renato Paiva deixa o Botafogo e, obviamente, o David Ancelotti assume o Botafogo. Eu não vou nem falar do Leiria, embora eu tenha colocado na capa desse vídeo a imagenzinha pequenininha do Leiria, porque eu estou falando de trabalho profissional, estou falando de um trabalho sério, estou falando de um trabalho de qualidade. E é inegável que do Leiria para o Renato Paiva, a gente experimentou realmente uma evolução muito vertiginosa, porque era uma evolução de um não trabalho para um trabalho. A gente pode questionar o Renato Paiva em vários sentidos, se você gostava do estilo de jogo dele, da maneira como ele pensa futebol, da insistência dele com alguns jogadores e também a maneira como ele pensou o seu estilo de jogo com os jogadores que o Botafogo tinha à sua disposição. Tudo isso é questionável, mas existem prós, existem contras também no trabalho do Renato Paiva, enfim. Acabou que não deu certo, Renato Paiva deixa o Botafogo e o Botafogo decide apostar em David Ancelotti, um técnico que nunca havia feito um trabalho autoral em sua vida, apenas sendo auxiliar do seu pai, Carlo Ancelotti, mas o que não é pouca coisa, né, porque também acumulou muita experiência durante todo esse tempo. E todo mundo tinha um pouco de dúvida com relação a como David Ancelotti iria se sair nesse primeiro trabalho autoral, logo à frente do nosso Botafogo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, obviamente, para a gente ter uma noção melhor no sentido mais comparativo do trabalho do Renato Paiva para o trabalho do David Ancelotti, como o Botafogo evoluiu. Para a gente começar a nossa comparação, eu preciso ser justo. Eu vou pegar, né, os primeiros jogos do Renato Paiva, os 8 primeiros jogos do Renato Paiva. Por quê? Porque até o momento que eu estava gravando esse vídeo, o David Ancelotti também só tinha 8 jogos à frente do Botafogo. Estou gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira, na véspera do jogo contra a LDU, né, pela Libertadores da América, e aí o que acontece é que eu vou comparar, obviamente, tudo aquilo que tiver que ser comparado de uma maneira bem justa. O Renato Paiva, nos seus primeiros 8 jogos, enfrentou Palmeiras fora e empatou, Universidade do Chile fora e perdeu, o Juventude e o Carabobo em casa, e foram 2 vitórias, o Red Bull Bragantino fora e perdeu aquele 1-0, o São Paulo em casa e a gente empata. O Atlético Mineiro fora com derrota e Estudiantes também fora com derrota, né? Todo mundo está vendo aqui que o aproveitamento dele, né, não poderia ter sido muito bom. A gente teve apenas 33% de aproveitamento com o Renato Paiva e aí chama atenção também a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Foi exatamente a mesma, 6-6, com aproveitamento, obviamente, de 0,75 por jogo. Né? Vocês se lembram muito bem que nesse começo de trabalho do Renato Paiva, a imensa dificuldade que ele teve para conseguir ganhar fora de casa. O primeiro jogo que ele ganha fora de casa foi o jogo contra o Carabobo, né? E os 2 jogos, inclusive, contra o Carabobo foram jogos muito ruins. O primeiro jogo, aqui no estádio Newton Santos, o Botafogo só conseguiu vencer, né, no finalzinho do jogo, quando o Patrick de Paula faz aquele gol que desafoga. E o Botafogo vence, obviamente, por 2-0. E no jogo da volta, aquele jogo horrível lá na Venezuela, em que a gente é salvo no apagar das luzes também com o Cuiabano, e a gente toma um gol do incrível Carabobo, que faz o seu primeiro gol da história dele na Taça Libertadores da América, e justamente contra o Botafogo.
E aí, comparando os 8 primeiros jogos do David Ancelotti, você tem o seguinte: ele pega o Vasco fora e vence, né? Foi o 2-0. Depois a gente tem uma sequência em que ele enfrenta o Vitória em casa, Vitória ali numa campanha muito ruim, e o Botafogo deixa escapar 2 pontos, ele empata. Depois com o Sport fora, o Botafogo também não joga bem, mas vence, né, por 1-0 o Sport lá. Depois, contra o Corinthians, no estádio Newton Santos também, em que a gente faz um primeiro tempo avassalador, mas não consegue aproveitar as grandes chances criadas. A gente faz apenas 1-0 e cede o empate no segundo tempo, e poderia, inclusive, até ter perdido o jogo, porque o Corinthians teve mais chances de gol no segundo tempo, mais o empate em casa. O Red Bull Bragantino, isso aqui é uma vitória em casa, já pela Copa do Brasil, né, nas eliminatórias, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois a gente enfrenta o Cruzeiro em casa, Cruzeiro que tem uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro, e aí a gente faz, na minha opinião, com o Ancelotti, o pior jogo do Botafogo, onde o Cruzeiro foi amplamente superior ao Botafogo. Na minha opinião, ali existiam questões ali de força física do Botafogo que estava muito a desejar, estava muito aquém do Cruzeiro, mas também estrategicamente o David Ancelotti foi superado pelo Léo Jardim, a gente pode dizer isso com toda a tranquilidade do mundo, sem maiores problemas. E o Red Bull Bragantino, no jogo da volta, o Botafogo vence lá em Bragança Paulista, e contra o Fortaleza no último domingo, também já contra o Renato Paiva. O Botafogo enfrenta o time do Renato Paiva e vence por 5-0, uma grande goleada, em que o Botafogo, por causa disso, consegue jogar, inclusive, a sua média de gols lá para cima. Então, nas primeiras 8 partidas, os primeiros 8 jogos de David Ancelotti à frente do Botafogo foram 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o aproveitamento de 71%. Vou repetir, aproveitamento de 71%. O começo do Ancelotti, o começo do David Ancelotti é quase 3 vezes, 2 vezes e meia, melhor do que o início do Renato Paiva, sendo que ele fez 12 gols, né? O Botafogo fez 12 gols com o David Ancelotti, com uma média de 1,5 gols por jogo, ou seja, ele dobra a quantidade de gols, né? Fez o dobro de gols que o time do Renato Paiva fez nos seus primeiros 8 jogos, e tomou apenas 3 gols com uma média de 0,4, derrubando pela metade a quantidade de gols que o Botafogo tomou, né, sob o comando do Renato Paiva, que foram 6. Então, não há a menor dúvida com relação ao início do David Ancelotti, com relação ao início do Renato Paiva. A gente pode contextualizar, o Renato Paiva estava vindo, pegou uma equipe que estava vindo de um não trabalho, um destrabalho, né, que a gente pode dizer, um time realmente que não tinha nem sequer resquícios mais daquele time que a gente viu em 2024. Então é como se ele estivesse começando um trabalho realmente do zero. O David Ancelotti já chega no Botafogo e já pega uma plataforma, já pega, por exemplo, um sistema de jogo que é oriundo do Renato Paiva, e o David Ancelotti, o que ele faz, na verdade, é uma adaptação ao estilo de jogo do Renato Paiva, aquilo que o Renato Paiva propunha, com mais verticalidade, com mais agressividade e com menos troca de bola, aquela troca de bola, né, infecunda, né, que você fica passando muita bola de zagueiro para lateral, com muita dificuldade de sair do campo de defesa, no setor de construção, e também com uma agressividade muito maior na marcação, onde a gente consegue recuperar muito mais bolas no campo do adversário também. Isso é um outro detalhe extremamente importante. Nesse sentido, eu vejo que o trabalho do David Ancelotti, mesmo, um dos motivos pelos quais o trabalho do David Ancelotti é tão superior assim ao trabalho do Renato Paiva nos seus primeiros 8 jogos, é justamente pelo fato dele já encontrar algum trabalho feito, um trabalho que a gente precisa ser justo, um trabalho regular sendo feito, um trabalho nota 6, beleza, e ele consegue elevar esse patamar. O Renato Paiva não teve, obviamente, esse privilégio, né? Porém, quando a gente traz aqui também para um aproveitamento simulado, porque eu estava gravando o jogo, estava gravando esse vídeo aqui antes do jogo contra a LDU, eu aproveitei para simular 3 resultados possíveis e o quanto que eles interfeririam no aproveitamento do Ancelotti à frente do Botafogo nos primeiros 9 jogos, né? E aí o aproveitamento dele continuaria sendo melhor do que o aproveitamento do Renato Paiva, independente do resultado. Se ele vence a LDU, né, o que eu espero que vença, o aproveitamento sobe para 74%. Empatando com a LDU, fica em 66%, mas é um resultado que, teoricamente, seria muito ruim para o Botafogo, porque o Botafogo joga o jogo da volta na altitude, lá no Equador, lá em Quito, e se perder para a LDU,
o aproveitamento cai para 63%. Ainda assim, um aproveitamento bem melhor do que o aproveitamento do Renato Paiva. O Renato Paiva, à frente do Botafogo, em números gerais, ele teve 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Ele teve um aproveitamento geral de 56,5%. Por isso que eu estava mostrando no slide anterior que, independente do resultado contra a LDU, o Ancelotti ainda terá um aproveitamento muito melhor do que o do Renato Paiva. O Renato Paiva, ao todo, teve 29 gols a favor, com uma média de 1,2. Vocês percebem que a média dele melhorou bastante, porque aí você tem goleadas contra o Capital pela Copa do Brasil, a goleada contra o Internacional, que é muito importante a gente mencionar, né, que foi um resultado muito, muito interessante realmente para o Botafogo naquele jogo em que o primeiro tempo talvez não tenha sido muito bom, não tenha sido muito vistoso, mas o Botafogo aproveitou bem as oportunidades que deu, e no segundo tempo o Botafogo jogou bem mais do que o Internacional. E também com gols contra, né? A equipe do Renato Paiva não era uma equipe que era constantemente vazada e não era uma equipe que sofria muitos gols por jogo, né? Ao todo ele sofreu 16 gols, numa média de 0,69, uma média bem inferior a um gol por jogo. Então, para a gente ver aqui que o trabalho do Renato Paiva no Botafogo, a gente pode dizer que era um trabalho de regular para bom, era um trabalho nota 6, 6,5, mais ou menos. Quando a gente olha o retrospecto do Renato Paiva, né, e a gente divide os jogos dele em casa e fora, aqui talvez tenha o único ponto em que o Renato Paiva supera o trabalho do David Ancelotti. Em casa, o Renato Paiva era letal. O time do Renato Paiva venceu 8 jogos, empatou apenas um e não perdeu em casa. Ficou invicto em casa. Um aproveitamento de 92%. Esse aproveitamento aqui é o aproveitamento que a gente precisa ter sempre, independente do técnico. O aproveitamento no estádio Newton Santos, no tapetinho, tem que ser nesse nível aqui que o Renato Paiva entregou. Porém, fora de casa, o Renato Paiva era o oposto, totalmente o oposto. Era um desastre, por assim dizer. Foram apenas 2 vitórias contra Carabobo e Santos e 2 empates e 6 derrotas. Vou repetir, 6 derrotas. E daquelas derrotas em que o Botafogo, por exemplo, não conseguia ameaçar o adversário, quando tomava um gol não sabia mais o que fazer, não tinha agressividade, era um time extremamente passivo, e a gente acabou tendo um aproveitamento de apenas 26% sob comando do Renato Paiva em jogos fora de casa. Aí vem a era David Ancelotti, e em casa, né, embora ele tenha tido poucos jogos por enquanto, foram apenas 4 jogos, foi apenas uma vitória, 2 empates e uma derrota. A última derrota, inclusive, para o Cruzeiro, né? E 2 empates que, na minha opinião, eram jogos bem, bem acessíveis para a gente vencer, que foram Vitória e Corinthians. E a vitória que nós tivemos em casa foi pela Copa do Brasil contra o Bragantino. O aproveitamento dele em casa é de 42%. Esse aproveitamento em casa é bem ruim. Porém, a gente pode dar o desconto aqui, com uma boa vontade, inclusive para o David Ancelotti, porque são apenas 4 jogos em casa. Os primeiros 4 jogos, para vocês terem uma ideia, do Renato Paiva à frente do Botafogo, né? Não foram, digamos assim, a gente não pode dizer que foram jogos assim que foram bem inspiradores, né? Principalmente os jogos em casa. O primeiro jogo em casa que o Botafogo teve sob o comando do Renato Paiva, né, foi o jogo contra o Juventude, em que ele vence por 2-0. E depois ele enfrenta o Carabobo, e naquela dificuldade toda também para vencer por 2-0. Depois ele empata com São Paulo, ou seja, são 2 vitórias contra adversários bem ruins, e contra um São Paulo que naquela época ainda vinha, né, numa temporada muito ruim, ainda via Cuzubeldia, aquele time todo desfigurado, São Paulo cheio de jogadores reservas, muitos jogadores importantes do São Paulo nem sequer viajaram para cá, caso do Lucas Moura, caso do Oscar, e o Botafogo deixou de fazer 3 pontos aqui, na minha opinião, que deveriam ter sido pontos garantidos. E depois o Botafogo vence o Fluminense, obviamente, em casa por 2-0, e em seguida vence o Capital por 4-0. Então, desses resultados positivos que o Renato Paiva teve em casa, a gente tem que levar em consideração, mas é positivo a vitória, não importa, tem que ganhar. Ele venceu adversários como Carabobo, do nível do Carabobo e do nível do Capital, né? Mas não importa, tem que ganhar, e o David Ancelotti tem que ganhar esses jogos que ele tem em casa também, né? Quando a gente pensa, né, nesse retrospecto aqui, e a gente olha para os jogos fora, né, aqui que o David Ancelotti dá um show também, ele tem 4 jogos fora, né, e são 4 vitórias, aproveitamento de 100%. Esse aproveitamento aqui é absurdo.
aproveitamento de 100% fora de casa, o visitante mais indigesto de todos. Isso aqui realmente é uma coisa absurda. O que isso indica para a gente? O Botafogo está, logicamente, claramente em franca evolução. O elenco que o Ancelotti herda do Renato Paiva é praticamente o mesmo. E aí o David Ancelotti, junto com o departamento de futebol do Botafogo, começa, na verdade, a fazer uma série de dispensas, jogadores que eles não iam contar mais, como é o caso do Juan Cruz, como é o caso, né, do próprio Patrick de Paula também. O Botafogo perde jogadores importantes, como é o caso do Gregory, perde o Danilo Barbosa também. E, na verdade, o Botafogo começa uma reposição, começa uma mini reformulação de segunda janela com o David Ancelotti, onde o Botafogo recebe o Danilo, né, que já causa um impacto fenomenal logo nos seus primeiros jogos pelo Botafogo, com aquela assistência maravilhosa no jogo contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, e uma atuação masterclass, né, de jogador realmente de nível de Premier League contra o Fortaleza, onde ele toma conta completamente do meio de campo. E é bom ressaltar também que o David Ancelotti teve problemas sérios de contusão, perdendo o nosso único zagueiro disponível pelo lado direito, que é o Caio Pantaleão, e tendo que improvisar 2 zagueiros canhotos para jogar, e no último jogo, inclusive, contra o Fortaleza, tendo apenas um zagueiro de ofício à sua disposição, precisando improvisar o Marçal ali naquela posição. E aí que eu quero chamar a atenção de vocês, porque o jogo contra o Fortaleza, ele foi muito mais do que simplesmente um confronto entre o atual técnico e o ex-técnico. Ele foi, na verdade, um confronto entre 2 visões de jogo que habitaram o Botafogo, uma continua habitando o Botafogo, e como uma visão de jogo, leve-se em consideração também a qualidade dos dois times, a qualidade técnica, a diferença técnica dos 2 times, mas o que um time, quando tem a superioridade técnica, mesmo jogando fora dos seus domínios, se propõe a fazer, como é o caso daquilo que o David Ancelotti se propõe a fazer. No caso do Renato Paiva, né, e eu não gosto de ficar falando em hipóteses, de ficar falando em se tivesse sido, mas é verdade, o time do Renato Paiva, jogando contra esse Fortaleza, em Fortaleza, não teria tido o mesmo desempenho que o time do David Ancelotti teve, por uma simples questão de perspectiva, de como você olha para os jogadores que você tem e encaixa os seus jogadores naquilo que você entende, que você tem de melhor. Só para começar, o time do Renato Paiva apostava muito na necessidade de jogadores de extrema, jogadores de ponta, e ele olhava para os jogadores de ponta como os pontas. Então, para você conseguir chegar na profundidade, você precisava dos pontas. Porém, os pontas que o Renato Paiva tinha na disposição dele, nenhum deles entregava o que ele precisava, que era a profundidade. E ele tampouco aproveitava as qualidades que ele tinha dentro do elenco também com os laterais, como é o caso do Cuiabano, como é o caso do Alex Telles, como é o caso do Vitinho, como é o caso do Ponte. Ele chegou mais próximo disso no momento que ele sentiu que ele precisava de bolas na profundidade do campo, na linha de fundo, quando ele decidiu improvisar o Cuiabano como ponta, né? Então ele não conseguia perceber, não conseguia conceber que os laterais eles podem funcionar muito bem como alas, desde que o seu sistema defensivo, principalmente os jogadores de trás, os seus zagueiros e os seus volantes, estejam comprometidos com um certo posicionamento no campo que vai facilitar a pressão pós-perda. Ou seja, esses jogadores bem mais avançados no campo. Com Renato Paiva, como esses jogadores costumavam sempre recuar muito, no primeiro momento que o Botafogo perdia a bola, a pressão pós-perda ficava muito comprometida. A segunda questão é que o David Ancelotti olhou para o elenco do Botafogo e percebeu que os melhores jogadores que ele tem são jogadores de meia e são jogadores das laterais. Logo, você precisa montar seu time e pensar o seu sistema de jogo baseado naquilo que você tem de melhor e não naquilo que você tem de pior. O Paiva baseava o time do Botafogo naquilo que o Botafogo tinha de pior. O Paiva não abre mão da amplitude, o Ancelotti também não. Ele sempre tem jogadores na amplitude, seja os extremas, seja o Montoro, seja o Arthur, seja os laterais, como o Vitinho e como Alex Telles e às vezes o Cuiabano. O que importa, na verdade, é que mesmo quem esteja ocupando a extrema,
a necessidade que você tem de fazer com que a bola chegue no fundo do campo, porque sempre uma jogada mais letal, mais perigosa para a zaga adversária, quando você consegue chegar no fundo do campo e cruzar para trás, você sempre vai pegar a zaga adversária no contrapé, você não pode abrir mão da profundidade. E o Renato Paiva, ao insistir que os laterais sempre jogassem por dentro e os seus extremos eram sempre jogadores que estavam jogando de pernas trocadas, eles nunca chegariam na profundidade. Ou seja, você criava um latifúndio, 2 latifúndios no campo, que eram as zonas de córner do time adversário. E por causa disso, o time do Renato Paiva se tornava extremamente previsível, um time lento, né, e muito fácil de marcar. Já o time do Ancelotti, ele te dá muito mais opções, porque além da profundidade, você também tem a possibilidade dos cruzamentos de meia distância da intermediária, e você também tem a possibilidade das bolas enfiadas, tanto pelo Savarino, pelo Montoro e até mesmo pelo Arthur, embora o Arthur não esteja numa boa fase, para os jogadores que podem infiltrar por dentro dos corredores das linhas da defesa adversária. Então a gente vê uma variedade de jogo muito maior no caso do Ancelotti. Uma outra coisa que é importante também e que ficou claro e de uma maneira extremamente didática no jogo contra o Fortaleza, a bola parada, que a gente reclamava que o Botafogo não conseguia fazer gols de bola parada, e no jogo contra o Fortaleza foram 3 lances em que o Botafogo consegue converter em gol justamente em jogadas oriundas de bola parada, em jogadas que você já vê nitidamente que existe um trabalho, que existe um ensaio, que existe um treino, como foi o caso do primeiro gol do Marçal contra o Fortaleza, em que ele engana a defesa, né, cria ali um posicionamento, parece que ele vai ficar impedido, mas a bola é colocada exatamente no primeiro pau onde o Marçal está, porque ele era o homem alvo, né, digamos assim, para o cruzamento da bola parada que vinha de uma falta. E depois, no segundo tempo, a gente vê também o oportunismo, né, do David Ricardo também atacando a bola no primeiro pau, e depois quando a gente tem um escanteio cobrado no segundo pau, com o Arthur Cabral fazendo um pivô, um trabalho espetacular de pivô, conseguindo se livrar de 3 zagueiros e deixando a bola livre para o Marçal, zagueiro, dentro da área, aproveitar e fazer seu gol. Essas coisas não acontecem por acaso. E eu gosto de destacar também os outros 2 gols, porque foram jogadas construídas com paciência. O segundo gol, na verdade, do Arthur, que foi marcado pelo Arthur Cabral, com aquela enfiada de bola espetacular do Montoro, foi um jogo onde o Botafogo circulou a bola e esperou o momento que o Montoro iria se encontrar num espaço com mais liberdade, porque os outros jogadores, com suas movimentações, confundiam os adversários. E aí, meus amigos, o Montoro com a bola no pé, tendo todo o espaço do mundo para pensar e tendo todo o time adversário à sua frente, ele consegue colocar aquela bola no tempo certinho para que o Arthur Cabral consiga fazer o facão, faça o drible em cima do goleiro e finalize para o gol. E o último gol, que foi o gol do Matheus Martins, uma jogada também em transição, e uma coisa que o Botafogo faz, né, sempre faz muito bem, e para isso precisa de velocidade. O Matheus Martins é um jogador bem veloz, é uma jogada também que dá para a gente um outro trunfo, que é o chute de fora da área, porque o Matheus Martins arrisca, né, no caso de fora da área. Ele já havia feito uma finalização de fora da área antes do gol, e aí ele parte para essa segunda finalização, onde você vê uma movimentação muito interessante de 2 jogadores arrastando a marcação e abrindo justamente o espaço, que é justamente o espaço onde ele consegue fazer a sua finalização e encaixar. Então nós tivemos gols de bola parada no momento mais crítico do jogo, que o Fortaleza teoricamente iria se fechar porque estava com um jogador a menos. A gente teve jogada construída com paciência desde lá de trás. A gente teve uma jogada de oportunismo dentro da área com muita versatilidade do nosso centroavante, que além de ter feito um gol, deu uma assistência. O nosso zagueiro improvisado aparecendo para fazer 2 gols, né? Marçal talvez nunca tenha feito, né, 2 gols numa mesma partida, na carreira dele, né, na extensa carreira dele. E por último, chute de fora em transição, com jogada em transição. Olha o repertório, tá vendo? É disso que eu tô falando. O David Ancelotti trouxe para o Botafogo muito mais repertório, e é por isso que as vitórias estão aparecendo, só precisando então melhorar o aproveitamento. Dentro de casa, espero que contra a LDU a gente já comece a melhorar, os números, e também no jogo contra o Palmeiras, que vai ser um jogo dificílimo, mas que a gente tem tudo para fazer uma excelente partida e
continuar melhorando os nossos números em casa. Quero saber se você concorda, discorda da minha opinião, da minha análise aqui. Deixa embaixo nos comentários, porque isso é extremamente importante para mim, a sua participação. E não se esqueça, deixa seu like, que isso é extremamente importante, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos do canal do Caboclo. Considere tornar-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Você se torna membro Helenos e Helenas e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui. E você também pode contribuir com o canal do Caboclo enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha, eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.